Muito bem, pessoal. Vamos começar agora essa semana um assunto eu considero muito importante. Na verdade, como todos os assuntos que eu dou na irrigação, né? Eu considero importante, pelo menos para mim, né? Que, que é a gente ter uma ideia de como é que a gente pode calcular a disponibilidade de água no solo. E essa disponibilidade, essa disponibilidade, cadê o cursor? Tá aqui. Essa disponibilidade de água, ela precisa ser calculada, pessoal, quando se trabalha com irrigação, né? Porque imagine que um solo a uma certa profundidade, vamos imaginar que você está trabalhando com um solo, esse solo a 30 centímetros de profundidade, ele consegue armazenar, vamos chutar aqui, tá? Que depende da análise de solo. A gente vai trabalhar alguns exemplos também, vocês vão entender melhor. Vamos supor que você tenha um solo cuja a disponibilidade de água, ou seja, a água armazenada nesse solo, ela é de aproximadamente 20 milímetros. Então, se esse solo armazena 20 milímetros, eu fico perguntando, qual é a importância de eu saber que um solo armazena 20 milímetros de água, né? Ou 20 litros de água por cada metro quadrado? Qual a importância disso? Por que eu tenho que calcular? Por que eu tenho que aprender? Por que eu tenho que estudar? Né? Pessoal, a justificativa é muito simples. Se você sabe quanto de água seu solo consegue armazenar, você não vai colocar na irrigação, né, durante a irrigação, uma quantidade de água superior a 20 milímetros. Porque você vai perder água, você vai perder energia, né? Energia elétrica das bombas, né? Das bombas que vão levar água, né, da fonte, né, até a área que está sendo produzida lá, uma área de plantio, por exemplo, plantio de capim, né? Então, assim, saber quanto de água seu solo armazena é importante. Se o solo armazena 20 milímetros, você jamais vai colocar, durante uma irrigação, mais do que 20 milímetros, tá? Porque aí você poderia estar desperdiçando água. Essa água, digamos que você botou 30 milímetros, o que vai acontecer com esses 10 milímetros a mais de água? Ele vai se perder. Ele pode ficar abaixo da zona radicular que você calculou a 30 centímetros, eu falei. Ele pode baixar, ele pode penetrar no solo abaixo dos 30 centímetros, a raiz não pega, né? Dependendo da velocidade de infiltração de água do solo, esses 40 milímetros poderia até haver a formação, né, de água, que a gente chama de água gravitacional, ou empoçamento, né? Esses 10 milímetros de água que você colocou a mais, ele pode saturar seu solo. Um solo saturado, pessoal, põe uma coisinha na cabeça. Solo saturado, o que é? É um solo que você expulsou, né, com água de irrigação, todo o oxigênio, todo o ar, né, que porventura estava ali nos poros do solo. Que o solo é um material poroso, ele é um material sólido, mas ele é poroso, ele é formado de poros. E nesse poro contém ar, contém oxigênio, as raízes respiram. Então, você poderia saturar esse solo, é possível, né? Você saturar esse solo dependendo da lâmina de água que você colocar. Então você desperdiça. Então a gente vai aprender nesse momento como é que a gente vai aprender alguns conceitos. Aí é bom que vocês utilizem o caderninho de vocês para anotar os conceitos que eu vou falar para vocês, né? Para vocês poderem anotar, né? E já ir memorizando e se acostumando com esses termos, tá bom? Então vamos ver a disponibilidade de água no solo. Vamos ver como é que a gente calcula isso. Disponibilidade de água no solo, como eu falei para vocês, né? É a capacidade que um solo tem de armazenar água. Isso aqui é a disponibilidade de água no solo. A capacidade que o solo tem de armazenar água. Essa quantidade de água pode ser calculada? Pode, ela pode ser calculada, né? Aí eu preciso de informações para que eu possa calcular, tá certo? Eu preciso de informações. Que informações são essas? Nós vamos ver. Né? Nós vamos ver aqui ao longo dessa aula, tá bom? Tem um conceito importantíssimo que a gente precisa agora dar uma memorizada nesse conceito aqui, ó. Eu vou dar um conceito mais técnico, né? Eu chamo de conceito técnico aquele conceito que você tira dos livros, né? Depois eu vou dar um conceito, vou ver se eu me lembro aqui de dar um conceito mais prático, né? Um conceito que você, digamos, menor e que você possa falar no dia a dia, que não está errado, está correto também.
Então, como esse termo capacidade de campo, né, a gente não viu na semana passada a umidade do solo, como é que a gente calcula a umidade do solo, quais os tipos de umidade do solo, umidade na base seca, na base volumétrica e na base úmida, né? Essa capacidade de campo é um valor de umidade do solo, ele é característico do solo, é um valor de umidade na base seca, tá bom? Então a capacidade de campo é uma umidade. Vamos começar por aí, tá bom? Então, ó, o que é capacidade de campo? É o teor de água no solo, né? Poderia ter colocado aqui em porcentagem, mas eu estou colocando aqui nessa figurinha, ó, em porcentagem, por quê? Porcentagem na base seca, tá bom? Tanto a capacidade de campo é na base seca, quanto a umidade crítica, vamos falar depois sobre umidade crítica, também na base seca, e o ponto de murcha permanente também é na base seca, tudo aqui é na base seca, tá? Então a capacidade de campo é o teor de água no solo, depois que o excesso de água gravitacional, aquela água empoçada, né, tenha drenado e a taxa de movimento descendente tenha sensivelmente diminuído. Nossa, pessoal, não estou entendendo nada disso. Pode-se dizer que esta umidade representa a melhor umidade para as culturas agrícolas, né, porque o solo ele não está saturado, mas ele está cheinho de água quando um solo se encontra na capacidade de campo, certo? Ele está cheio de água, agora não está saturado. O que é um solo saturado? É sem ar, tá bom? Se você vê depois de uma chuva, ficou água empoçada, aquele solo ali está saturado. Não tem mais água, tá certo? Então não é essa condição de umidade aí, né, da capacidade de campo. Pode dizer que esta umidade representa a melhor umidade para as culturas, agrícolas, né, e está prontamente disponível, ou seja, quando o solo se encontra nessa umidade aqui, né, as culturas facilmente conseguem retirar a água do solo, tá bom? Pode-se entender como sendo também o limite máximo de umidade que um solo deve conter após uma irrigação. Eu, particularmente, pessoal, eu gosto mais desse conceito aqui. O que é capacidade de campo? Olha, é o limite máximo de umidade do solo, né, que um solo deve conter após uma irrigação. O limite máximo de umidade que um solo deve conter após uma irrigação. Isso aqui é um conceito que eu uso. Tá? Eu não sei se vocês vão encontrar nos livros, tá, de irrigação esse conceito de capacidade de campo, né? Talvez você encontre mais esse aqui, mas eu prefiro esse. Quando você vai aplicar a irrigação, o seu solo vai sair de uma umidade baixa até para uma umidade, sei lá, uma umidade mais elevada. Essa umidade mais elevada, pessoal, ela deve ser no máximo a capacidade de campo, tá certo? Deve ser no máximo a capacidade de campo, né? A umidade. Por isso que eu estou dizendo aqui, ó, é o limite máximo de umidade que o solo deve alcançar após a irrigação. Porque se eu colocar água para ultrapassar esse limite de umidade, essa capacidade de campo, o meu solo fica saturado. Ou, né, eu posso aplicar água a mais e aí ele vai ficar saturado e com essa saturação pode haver a formação de água gravitacional, que é aquela água que fica empoçada. Essa água empoçada não está disponível para a planta. E também a lâmina de água pode baixar além, né, ela pode penetrar no solo além daquela profundidade, né, que você quer irrigar. Olha, eu quero irrigar 30 centímetros, quero irrigar 40 centímetros de água. Colocar água para 30, 40 centímetros ou 50 centímetros de água. Tá certo? Então a capacidade de campo é um valor de umidade do solo, um valor de umidade boa, tá bom? Boa. Quando eu irrigo, a umidade máxima que o solo deve ficar é na capacidade de campo. Tá? Se eu deixar a umidade acima desse valor aqui, eu vou estar desperdiçando água de alguma forma, tá bom? Então é esse entendimento que eu quero que vocês entendam do que é capacidade de campo. Aqui tem essa figurinha aqui, ó, que eu coloco aqui esse retângulo aqui verde, né? Cada cor dessa representa água contida no solo. O retângulo com a cor verde significa dizer que meu solo ele está muito cheio, né? E tem água de sobra, né? Mas essa água de sobra é água de sobra mesmo, é água gravitacional, é água empoçada. Isso não é bom, não é bom. Irrigar para ficar o solo empoçado não é bom, tá certo? Então, no solo, né, o que é interessante para as culturas é que quando você aplica água, ela fique, a umidade, né, fique entre a capacidade de campo e um valor que nós chamamos de umidade crítica, que é um mínimo,
tá? Que você deve deixar seu solo secar, né? Porque quando chegar nesse valor você vai irrigar novamente, tá? É por isso que eu tô aqui com essa cor amarela. Existe uma água, essa linha vermelha é a umidade crítica. Eu vou já dar um conceitozinho melhor sobre ela. E aqui nós temos o ponto de murcha, que também é um tipo de umidade. Então são três limites, digamos, três limites, não é tipo, limites de umidade. Capacidade de campo, né? É quando o solo está cheinho de água, mas não está empoçado, tá bom? Ponto de murcha, né? O seu solo jamais deve chegar no ponto de murcha, porque ele chegando no ponto de murcha ele vai estar seco e a planta não vai conseguir retirar água. Não é que seu solo se encontre com 0% de umidade. 0% de umidade é uma umidade mais baixa do que o ponto de murcha. 0%, não tem água, solo seco. A planta não consegue, pessoal, retirar água se a umidade estiver entre o ponto de murcha e o 0%, que 0%, como é que eu obtenho 0% de umidade? Né? Leva um solo para a estufa, 105 graus durante 24 horas, você elimina toda a água que tiver nele. Tá certo? Ou deixe o solo por dias, né, sem fazer irrigação, né, sem receber água, ele vai chegar na umidade zero. Ele vai chegar, se ele ficar seco mesmo, a umidade zero ali praticamente. Tá bom? Então entendemos aqui essa capacidade de campo. Então a água que a planta, a água que penetra do solo, que a planta consegue retirar, é essa parte amarela. É a água compreendida entre a capacidade de campo e o ponto de murcha. Tá certo? Mas o que seria essa umidade crítica? Nós entendemos já que a capacidade de campo é a umidade máxima que meu solo deve alcançar, né, após uma irrigação. Né? Então, após uma irrigação, o solo deve estar com a umidade na capacidade de campo. Ok. O que é essa umidade crítica? É a umidade mínima que meu solo deve alcançar para que eu possa proceder minha irrigação. Então imagine que seu solo está seco, você colocou água, o nível da água subiu, né? A umidade do solo subiu, chegou na capacidade de campo. Quando chega na capacidade de campo, você tem que parar a sua irrigação. Aí parou a irrigação, o que é que vai acontecer com a umidade do solo? Ela vai cair, ela vai descer, claro, a água vai evaporar, a planta vai absorver água, evapotranspiração, né? Então, aí a umidade vai descer, quando chegar num valor umidade crítica, que pode ser estimado, né, esse valor aqui, o que é que acontece? Chegou o momento de irrigar. Tá certo? Essa umidade crítica está acima do ponto de murcha. Eu vou definir o ponto de murcha já já. Então eu vou ficar nesse slide aqui, eu vou ficar só com esses dois conceitos. Capacidade de campo como sendo a umidade máxima que seu solo deve alcançar após a irrigação. E a umidade crítica como sendo a umidade mínima que meu solo deve alcançar para que eu possa irrigar novamente. Então chegou na umidade crítica, você irriga. Tá bom? Ok? Então, aí só para te dar um toquezinho aqui, se a umidade do solo estiver com zero, aí não tem água, a planta não absorve de jeito nenhum. E se tiver com um teor de umidade entre zero e o ponto de murcha, que eu vou definir no próximo slide, a planta também não consegue retirar essa água. Tá? A umidade está seca, tão seca, a água tão retida no solo, que a planta não consegue absorver e ela vai murchar. Tá certo? Então aqui, nessa figurinha esquemática, né, que a gente possa entender aqui, nós temos um solo arenoso, né, e um solo argiloso, né? As plantas não estão com estresse hídrico, mas a diferença é que no solo arenoso eu tenho um solo, né, com maior número de poros, né? Tamanho de poros, né, bem maior do que no solo argiloso. O argiloso o poro é pequenininho, né? Mas num solo argiloso ele consegue armazenar uma quantidade de água maior do que um solo arenoso, tá certo? Então, um solo arenoso, já boto na cabecinha de vocês, um solo com bastante areia. Pessoal, o que é um solo arenoso? É um solo cujo teor de argila, né, o teor de argila é inferior a 16%. Né? Então, isso é um solo arenoso. Né? O teor de argila é baixo, é menor que 16%. Ele não tem liga, você molha, ele não tem barro, não tem liga, ele não forma... quando você pega ele com as mãos, ele se desfaz facilmente, porque ele é mais areia, né? 16 no máximo por cento de argila, né? Então você vai ter aí 84% aí de areia, né? Então é um solo considerado um solo arenoso, é um solo que armazena pouca água, tá bom? Os solos arenosos, pessoal, eles têm uma irrigação mais frequente. O que é uma irrigação mais frequente? Significa dizer que você irriga mais vezes do que um solo argiloso, né? Solo argiloso,
o intervalo entre uma e outra irrigação é maior. E no solo arenoso, né, o intervalo entre uma irrigação e outra é menor. Intervalo em dias, né? Tá certo? Ok, pessoal? Pessoal, tá dando para entender aqui essa capacidade de campo? Umidade máxima que meu solo deve alcançar após a irrigação. Umidade crítica é a umidade mínima que meu solo deve alcançar para que eu possa proceder à irrigação. Então, quando você está irrigando, você está fazendo o quê? Você está irriga, chega na capacidade de campo para a irrigação, desliga a bomba. Aí o solo começa a se secar, quando chega na umidade de campo, na umidade crítica, o que você faz? Aí irriga de novo, tá bom? Isso é irrigação, embora na prática mesmo, no dia a dia, o pessoal não faz esse controle, né, tão metódico, né? Mas a gente, como técnico, tem que ter uma ideia de como é que se faz isso, né, pessoal? A gente tem que ter ideia. Embora, não, professor, eu não vou aplicar isso na vida profissional, não, é muito chato esses cálculos. Tudo bem, é uma decisão sua, mas a gente tem que entender, isso é irrigação, tá bom? Vamos ver o que é ponto de murcha, não? Deixa eu ver se... Pronto, esse ponto de murcha, ó, capacidade de campo é o limite máximo de umidade que meu solo deve alcançar quando eu irrigo. A umidade crítica é o limite mínimo que ele deve alcançar para que eu possa irrigar e colocando nesse ponto de vista, né, de um conceito mais, digamos assim, um conceito mais simples, né? O ponto de murcha é a umidade que meu solo nunca deve alcançar. Por quê? Porque quando a umidade nunca deve alcançar, né? Porque quando chega nesse teor de umidade aqui, o solo está tão seco que a planta não consegue mais retirar água. Como você está vendo essa figurinha, você tem uma planta que ela já está murchando, está com folhas já amareladas, né? E tem pouca água aqui, ó. Essas gotinhas azuis aqui, não sei se dá para ver bem aí, se quem estiver assistindo talvez com celular não consiga. Se fosse na tela do computador conseguiria ver melhor. Então aqui eu tenho pouca água e a planta está sentindo sede. No exemplo anterior, nenhum desses dois aqui, dessas duas plantas, né, em solos diferentes, né, eu tenho uma planta com sintomas de murcha, né? Embora o solo seja arenoso, né, ele pode estar na capacidade de campo, o solo argiloso também, né, a planta não sente estresse hídrico, tá? Quando você tem um solo no ponto de murcha, aí a planta ela sente, ela começa a apresentar sintomas de murcha. E uma coisa interessante, alcançou esse valor aqui, a planta não consegue mais voltar, pessoal. Então assim, por isso que eu digo a vocês, o ponto de murcha, de uma maneira bem geral, bem simples, não que você vá dar um conceito desse quando você estiver apresentando a sua monografia, né, sei lá, estiver dando uma palestra, mas o ponto de murcha, ele é uma umidade que seu solo nunca deve alcançar, porque a sua planta não consegue retirar água aqui, então é estresse hídrico, tá certo? O solo está com 0% de umidade, não, ele pode até perder mais água, pode até perder mais água, mas a umidade nesse ponto aqui, nessa umidade aqui, ele está seco, está bastante seco e a planta não retira mais água não, ela vai morrer, tá certo? Por isso que existe um limite mínimo aqui que nós chamamos de umidade crítica, ó. Chegou na umidade crítica, você irriga, ou na umidade crítica, que é o mínimo, né, ou um pouco acima dela, tá bom? Então o que é esse ponto de murcha que nós vamos simbolizar por PMP? Eu não disse a vocês, mas a capacidade de campo ela é simbolizada por CC aqui, tá? Capacidade de campo, tá bom? Muito bem. O ponto de murcha, como é que ele pode ser conceituado? É o teor de água no solo, né? Então, capacidade de campo é teor de água, umidade crítica é teor de água, né, porcentagem, o ponto de murcha também é teor de água. Então são três limites aqui. Limite bom, um limite, né, que você, olha, já deve irrigar, e um limite ruim, tá bom? Solo seco, tá? Não 0% de umidade, tá bom? Então, olha, conceito, é o teor de água no solo abaixo do qual, ou seja, abaixo dele, uma planta em crescimento ativo apresenta perda de turgescência das folhas. Perda de turgescência é quando ela perde água e ela começa a apresentar sintomas de murcha, né, nas folhas, da qual não se recupera. Ela não vai mais se recuperar se a umidade baixar do ponto de murcha, mesmo colocando em ambiente escuro, né, com a atmosfera saturada, ou seja, com bastante água, né, na forma de vapor, né, na atmosfera, tá bom? Então assim, por isso que eu digo, o ponto de murcha é a umidade que seu solo nunca deve alcançar. A umidade crítica, meu solo pode alcançar, chegou o momento de eu irrigar. E capacidade de campo, não, aí é o melhor momento, a melhor umidade de solo para minhas plantas quando o solo está na capacidade de campo, porque ele está cheio de água, mas ele tem ar também, ele não está saturado, tá bom? Então existem esses três limites de umidade que vocês devem ficar ligados, e nós vamos trabalhar alguns exercícios, né, com esses três valores aí. Eu acho que eu devo ter colocado, pessoal,
Cadê o cursor? Eu devo ter colocado algum exercício, algum exemplo com essa umidade crítica. Ela pode ser calculada e interpretada, né? Nós já estamos aprendendo a interpretar dessa forma aqui. Tá bom? Vamos ver se tem um exemplozinho aí, deixa eu ver. Tá. Capacidade total de armazenamento. Então veja bem, ó. Os limites de umidade boa e ruim é capacidade de campo e ponto de murcha. Se você conseguir calcular a água que seu solo consegue armazenar dentro desse intervalo até a capacidade de campo, do ponto de murcha até a capacidade de campo, né, nós chamamos essa água de capacidade, essa quantidade de água de capacidade total de armazenamento. Isso aqui é uma característica relacionada ao solo. O que é essa capacidade total de armazenamento, né, de água no solo? Ou simplesmente capacidade total, né, de água no solo, que é chamada de CTA. Tá? Alguns livros trazem DTA, disponibilidade total de armazenamento. Né? Esse CTA já é um termo mais novo. Tá? Muito bem, então o que significa isso? Compreende a quantidade porque é dada em milímetro. Tá? A capacidade de campo, umidade crítica e ponto de murcha é dada em porcentagem. É quantidade de água também? É, mas é dada em porcentagem. Tá bom? No conceito da capacidade total, né, de água no solo, é a quantidade de água em milímetro, né, ou seja, água armazenada, que pode ser armazenada entre dois limites de umidade de solo. Entre dois limites, quais são? A capacidade de campo e o ponto de murcha, a umidade boa e a umidade ruim. Tá? Pode ser calculado pela seguinte expressão. Então, essa expressão que está vendo aqui, que eu aconselho você copia esse conceitozinho no caderno de você quando você estiver assistindo esse vídeo, dá uma parada, né? No vídeo, copia essa fórmula também e copia essas informações. Claro, isso aqui tem lá na apostila, tem, né? Mas eu sei que a maioria de vocês não vai nem olhar para a apostila, tá? Assistindo aula, não vai olhar para a apostila. Então, para mim calcular a capacidade total de armazenamento, né, de água do solo, você vai usar essa fórmula aqui, ó. Capacidade de campo menos ponto de murcha dividido por 10. Tá? 10 é da fórmula. Tá? Esse 10 sempre vai existir nessa fórmula aqui. Eu coloquei colchetes e coloquei aqui parênteses, porque você, quando for usar a calculadora, você tem que abrir o parênteses 2 vezes, tá? Abre o parênteses uma vez e depois uma segunda. Aí coloca o valor da capacidade de campo, menos o ponto de murcha e fecha. Essa fecha aqui, esse parênteses fechando, você está fechando, ó, esse parênteses aqui, ainda falta fechar um, que é esse aqui, ó, tá? Dividido por 10, que é da fórmula, né? Aí fecha o outro parênteses aqui. Aqui está com colchete, tudo bem, mas na calculadora vai aparecer parênteses aí para você. Vezes a densidade do solo, nós já sabemos o que é a densidade do solo, que é uma característica física do solo, né? A relação, né? O razão entre a massa e volume, né? De solo, que ela é dada em gramas por centímetro cúbico, né? Essa densidade do solo é uma medição de laboratório. Vezes Z. Esse Z, pessoal, é a profundidade do sistema radicular. É uma profundidade, quando a planta está adulta, onde pelo menos 80% das raízes ali está naquela profundidade. Tá certo? Na apostila de vocês tem uma página lá que tem a profundidade de várias culturas. Né? Feijão, aí vai lá 40 centímetros, né? Fruteiras, 50 centímetros. Né? Mas não significa dizer que a raiz só possa chegar nessa profundidade. Não, a maior parte das raízes que absorvem água se encontra nessa faixa aí, dessa profundidade. Então depende da cultura. Não significa dizer que quando você está irrigando, você sempre vai botar água para irrigar, por exemplo. Vamos supor que o feijão seja 40 centímetros. Ah, professor, meu feijão está com 1 semana, 2 semanas, está pequenininho. Eu vou botar água para 40 centímetros? Não, lógico que não. Bota água para 20, bota água para 10, bota água para 15 aí, né? 15 centímetros, mas não para 40, que é muita água. Não precisa botar água para tanta uma profundidade se a planta está pequenininha, as raízes estão ainda muito superficiais, tá certo? Então essa é a fórmula de se calcular a capacidade total de água, né, no solo. O quanto de água meu solo armazena entre a capacidade de campo e o ponto de murcha. Não é entre a capacidade de campo e o 0% de umidade. Não é. A CTA, como você pode ver aqui nessa figura, né, quantidade de água em milímetro, é a água armazenada entre a capacidade de campo e o ponto de murcha. Tá bom? Então você pode calcular, posso calcular. E aí eu programo minha irrigação. Olha, minha CTA foi 20 milímetros. Eu vou logo botar aqui 20 milímetros de água para garantir que meu solo vai ficar, né, cheinho, né? E aí quando, depois de 1, 2, 3 dias que ele chegar na umidade crítica, eu vou irrigar novamente. O que você já conclui que durante a irrigação você vai ter sempre que deixar uma quantidade de água no solo, é verdade. Né? Você não vai deixar, quando você irriga, é como se você colocasse água para preencher, né, todo esse volume aqui, ó, amarelo, tá? E você só vai deixar secar até essa linha vermelha. Você vai ter que deixar alguma coisa no solo, tá certo?
lembre-se que eu falei, não deixe seu solo alcançar o ponto de murcha. E quem trabalha com irrigação, entendendo ou não esses cálculos que a gente vê, né, na disciplina, eles não deixam o solo alcançar o ponto de murcha, porque a planta já começa a apresentar sinal, eles entram com água de irrigação, eles já sabem disso, tá certo? Então, pessoal, isso aqui é essa capacidade total de armazenamento, né, de água, tá? Dado em milímetros aí. Então é importante a gente poder fazer esse cálculo aí. É importante porque você pode até estimar, pessoal, o turno de rega, né? Por exemplo, eu apliquei 20 milímetros, agora eu vou irrigar depois de quantos dias? De quanto em quantos dias? De 1 em 1, de 2 em 2, né? Então você precisa calcular seu turno de rega para estimar o intervalo de tempo em dias suficiente para evapotranspirar essa quantidade de água aqui, ó, né? Evapotranspirar. Eu não sei se eu falei desse conceito para vocês, pessoal, mas eu vou falar e a gente lá na frente vai aprender como calcular. Por enquanto eu vou dar só esse conceito, que eu acho que chegou um momento aqui, porque senão eu fico falando em evapotranspiração e você, poxa, o que é evapotranspiração? Pessoal, existe um conceito chamado de evaporação, né? Evaporação da água. Quando você coloca água sobre uma superfície, em cima da mesa, em cima de algum objeto quente ou não, né? A temperatura ambiente, aquela água evapora, tá bom? A água evapora. As plantas, elas são constituídas por água. Dentro dela tem água, todo mundo sabe disso. E elas transpiram. Ah, professor, quer dizer que a água de dentro da planta ela não evapora? Não, a gente diz que a planta transpira, assim como nós, né? Seres humanos somos constituídos por água e a gente transpira, tá certo? A gente não evapora água, transpira, né? Sai água pelos poros da pele e tudo mais. Então, o que é essa evapotranspiração? A água que cai no solo, ela vai umedecer o solo quando para a irrigação ou para a chuva, né? Essa água vai evaporar. Mas parte dessa água que você coloca no solo ou cai pela chuva, a planta consegue absorver pela raiz, não consegue? Consegue, ela absorve pela raiz a água e vai fazer parte da constituição da planta. Então aí a planta vai perder a água, né? Através das folhas. Então ela transpira. Então quando está havendo evaporação da água do solo e transpiração da planta ao mesmo tempo, você chama esse conjunto, né, de evapotranspiração. Ou seja, a evapotranspiração nada mais é do que a evaporação da água do solo somada com a água transpirada pela planta. Esse é o conceito, tá bom? Evapotranspiração é a evaporação da água do solo somada, né, com a transpiração da água da planta, das plantas, tá certo? Esse é o conceito de evapotranspiração. Nesse momento, se você estiver aí olhando para qualquer planta da sua casa, eu estou olhando aqui para uns pés de coqueiro, nesse momento, né, está vendo evapotranspiração, né? Choveu aqui em Parnamirim, logo hoje de manhã, pouquinho, mas choveu, quase nada, mas choveu, o solo ficou úmido, né? E aí está vendo a evaporação da água do solo e a planta está transpirando também, tá certo? Então esse conjunto, né, de fenômeno físico, né, de passagem de água da forma líquida para a atmosfera é chamada de evapotranspiração, tá bom? Então essa capacidade total de armazenamento ela serve para mim determinar esse intervalo em dias de quanto tempo vai passar para que essa água, o teor de umidade desça da capacidade de campo até a umidade crítica, né? A gente pode calcular esse intervalo de dia? Pode. Aí você pode, programando sua irrigação, você pode saber mais ou menos aí por mês, né? Por exemplo, estamos em mês de junho, eu estou gravando no mês de junho, e aí você pode chegar à seguinte conclusão: bem, aqui no mês de junho, o turno de rega aqui, calculei, está dando 2 dias. Não quer dizer que a cada 2 dias eu vou irrigar. Exatamente, cada 2 dias você vai irrigar. Mas você pode decidir irrigar dia por dia. Agora, se o turno de rega deu 2 dias, não é bom você usar um turno de rega maior. 3 dias ou 4 dias não é. Por quê? Porque a umidade pode baixar abaixo da crítica e chegar próximo ao ponto de murcha. Aí é estresse hídrico para a planta. Aí pode prejudicar, né, o desenvolvimento da planta. Tá bom? Mas se você calculou o turno de rega de 2 dias e você vai aplicar, não, eu vou aplicar 1. Tudo bem, né? Ou 2. Agora dizer que vai aplicar 3 ou 4, aí não. Sem aplicar um turno de rega, um intervalo entre uma irrigação e outra superior ao turno de rega calculado, isso não é bacana. Isso não é bom. Pode trazer problema, tá bom? De desenvolvimento da planta. Tá certo? Então tá entendido aqui o que é essa capacidade total, né, de água no solo? É água armazenada entre os limites de umidade, capacidade de campo, né, e ponto de murcha. Não é entre a capacidade de campo, o mouse dando aquele problema, entre a capacidade de campo e a umidade crítica. É entre a capacidade de campo, tá? Bora, meu amigo, para de... ele está dando aquele problema.
Deixa eu ver se ele para aí, porque senão atrapalha aqui meu... Entre a capacidade de campo e o ponto de murcha. E o ponto de murcha, pronto. Tá certo? Tá entendido isso aqui? Vamos mais um pouquinho, deixa eu ver. Vamos, estamos quase terminando, quase aí nos 30 minutos. E a capacidade... Vamos resolver só esse exemplo para a gente fechar esse vídeo, né? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu mudar aqui para caneta. Caneta. Ficou, caramba, ficou nessa tela preta aqui. Tá. Ainda bem que ela saiu, porque senão eu ia perder o final desse vídeo. Vamos colocar aqui na cor branca. Ok. Pessoal, ó, um solo. Resolvendo um exemplo aqui, tá? Ele apresentou os seguintes resultados em sua análise física. A capacidade de campo, o ponto de murcha e a densidade do solo é o laboratório quem dá. Então, para você calcular CTA, você tem que pegar uma amostra de solo e mandar para o laboratório. Tranquilo? Não tem jeito, né? Nas aulas práticas de irrigação eu dou uma ideia de como se determina essa umidade na capacidade de campo e como se determina a umidade, a densidade do solo. Dá para entender e ver bem. Agora, no ponto de murcha não tem como eu demonstrar, porque eu não tenho o aparelho necessário para secar o solo no ponto de murcha, não tem como, tá certo? Na capacidade de campo eu tenho como estimar. Eu uso uma metodologia que não é uma metodologia oficial, mas vai me dar uma ideia, tá certo? Aí você fica sabendo, então quer dizer que quando eu irrigar eu vou deixar minha umidade no máximo desse valor aqui, beleza. Tá certo? Então vamos lá. Então o laboratório dá essas características aqui para vocês. Na verdade ele dá mais, dá até a curva de umidade, né, do solo. Então, ó, calcular a quantidade de água que esse solo pode armazenar a uma profundidade de 30 centímetros. É a CTA. Tá certo? Então o que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos fazer esse cálculo para a gente encerrar esse vídeo. Então, por que não está movimentando? Não estou entendendo por que não está movimentando aqui a minha caneta. Não estou entendendo, pessoal. Pois bem, agora sim ele ficou parado porque a entrada USB tinha desconectado ali embaixo, né? Então, pessoal, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a minha capacidade de campo, né, que é 12%. Pessoal, esse solo, para ele armazenar só 12%, é um solo arenoso, tá, pessoal? Muito arenoso esse solo. Eu estou usando dados de uma análise de solo real, né, de algum ponto ali da escola agrícola, que eu não me lembro se é lá do pomar, mas deve ser do pomar, ou lá da frente, ali perto da banana, eu não me lembro de onde é, mas esses resultados da análise de solo do solo da escola agrícola. É um solo bastante arenoso, 84% é areia desse solo, tá? Então a capacidade de campo é 12%, né? O ponto de murcha, né, desse solo aqui, ó, ponto de murcha, ele é 3%, né? Então você pode ver que o ponto de murcha não significa umidade zero, é 3%, tá bom? Baixa umidade também, né? A densidade, que nós chamamos de densidade aparente, né, pessoal, é de 1,17. Não é a densidade de partículas, tá? A densidade aparente. Massa sobre volume. O volume que a gente utiliza para determinação dessa característica de densidade é o volume aparente, que é, você coloca o solo dentro de um recipiente, você mede o volume do recipiente, ali é o volume do solo. Tem como determinar o volume das partículas mesmo, do solo, sólido, né? Tem, mas não é o caso aqui, não precisa. Eu vou colocar aqui também a profundidade, que nós simbolizamos na irrigação por Z, 30 centímetros, né? Tá certo? E aqui nós vamos pegar essas informações aqui e vamos calcular a nossa CTA. Vamos ver quanto esse solo armazena, tá certo? De água. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão, na calculadora você vai lá, você abre parênteses uma vez e abre duas vezes. Pronto, abriu duas vezes. Aí você coloca, continua 12, né? Que é o limite máximo, menos 3, que é o limite mínimo, né? Aí fecha parênteses aqui. Aí você digita, divide, né? Divide por 10. Esse 10 é da fórmula, tá bom? Aí fecha esse parênteses aqui. Pronto, você fechou, abriu duas vezes e fechou duas vezes aqui, ó. Tá ok. Aí vezes quem? Vezes a densidade do solo, que é de 1,17, né, gramas por centímetro cúbico, tá bom? Vezes 30. Essa profundidade tem que ser em centímetro, tá, pessoal? Então, quando você colocar tudo isso aí na calculadora,
o que é que vai acontecer? Você vai dar o igual e ele já vai sair o resultado aqui, né, direto desse valor. Eu vou fazer aqui na minha calculadora também, ó, vou abrir 2 vezes o parênteses, aí botar 12 menos 3, fecha parênteses, divide 10, fecha parênteses, vezes 1, 17, vezes 30. Quando eu der igual aqui, ele já calcula tudo. Então, quanto foi esse valor da capacidade total de armazenamento, né, de água do solo? Deu 31, tá? 31,59 milímetros. Eu vou usar todas as casas decimais, mas quando eu trabalho, geralmente eu trabalho com uma casa após a vírgula só. Eu não vejo necessidade nenhuma de você trabalhar com 2 casas decimais nesses cálculos de irrigação. Uma só é suficiente, ou você aproximar para o inteiro. 31,5 você poderia estar aqui 32 milímetros, ou deixar 31 mesmo, tanto faz. Mas vamos deixar os números de casas decimais que deu aí no nosso cálculo, 31,59. Então essa é a quantidade de água que o meu solo consegue armazenar, tá bom? Entre o ponto de murcha, né? E aqui é PMP, tá, pessoal? E a capacidade de campo. Então 31,59 milímetros. Dá mais ou menos uns 32, dá. Então é como se você colocasse água e esse solo conseguisse armazenar, vamos supor aqui, ó, que foi 32 milímetros, né? Só para a gente lembrar aqui, ó, 32 milímetros é a mesma coisa que você colocar 32 litros de água para cada metro quadrado. Pronto. 32 litros, né? Aqui é 32 litros de água para cada metro quadrado, né, de área que você tiver lá. Isso vai me dar uma lâmina de 32 milímetros, tá certo? Então, quando você coloca 32 milímetros, né, você deixa seu solo cheinho. Agora, professor, se eu chegar agora nesse solo, vamos supor que você chegou lá, pessoal, tá aqui, o solo é esse, tá? Quanto de água eu vou colocar para deixar meu solo na capacidade de campo? Se você me disser que é 31, não tem como. Está errado. Por quê, professor? Você acabou de dizer que é 31, sim, 31 se a umidade do solo tivesse em 3%. Aí eu pergunto, você chegando lá agora, você sabe qual é a umidade do solo? Não, você não sabe. Você tem que pegar uma amostra de solo, levar para o laboratório e determinar. Com base na umidade de solo que você determinar, você vai substituir esse 3 pela umidade que você obteve. Tá certo? Fazendo o mesmo cálculozinho, só que no lugar do 3 aqui, ó, você botando o valor da umidade que o solo se encontra, né, atualmente, você consegue calcular exatamente a quantidade de água que você deve colocar. Então, preste atenção que nós estamos fazendo um cálculo teórico, né, mas na prática a coisa muda um pouquinho de figura, só um pouquinho, tá? Então, se a CTA foi 31 milímetros, 32, né, vamos fechar nos 32 milímetros, pessoal, então, para mim deixar esse solo na capacidade de campo, eu tenho que chegar lá e ligar o sistema para jogar 32 milímetros? Não. Mas por quê, professor? Porque você não sabe qual é a umidade mínima dele. Professor, eu não fiz o cálculo com 3? Sim, se fosse 3, sim, eu estou fazendo o cálculo com 3, porque a CTA, o mínimo, né, de umidade é 3%, né, para esse solo. Mas eu não sei se o solo está com 3%, ele pode estar com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, entendeu? Você tem que determinar, tá certo? Ok? Ó, terminamos esse exemplo, estamos aí na faixa aí dos entre 30 e 45 minutos aí de nossa aula. Vamos terminar por aqui. A gente continua já já. E eu digo, só para lembrar vocês, ó, para esse vídeo, escreve esse exemplo e anota esses cálculos que eu fiz para você no caderninho. Tá bom? E que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Tá? Boa sorte a todos.